Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Fábio Godinho, CEO da CVC Corp. Ele vai nos contar como o setor de turismo vai fechar no azul este ano e quais os planos da maior operadora de turismo do Brasil que passou por um recente processo de reestruturação. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. O que é ser gigante? Para a CCR é entregar rodovias seguras. Já para o Antônio é garantir comida para os brasileiros. Para a CCR, ser gigante é oferecer mais conexões aéreas. Para a Júlia, é permitir que a vida continue. Ser gigante para a CCR é oferecer um transporte sustentável. Para a Ana, ser gigante é trabalhar para mudar o futuro pela educação. Mover pessoas com excelência é o que nos faz gigantes. CCR 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes. E nessa edição do Show Business vamos falar de um setor pujante no país já há algum tempo. Afinal, 1 a cada 10 empregos no país vem deste setor, vem do turismo. E nós vamos conversar com o líder do setor. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Fábio Godinho, CEO da CVC Corp. Obrigado, Fábio, pela presença aqui em nosso estúdio. Eu queria, já fim do ano, eu queria que você fizesse já um balanço do ano de 2024. 2024 foi um bom ano para o setor no Brasil? Bruno, bom, em primeiro lugar, agradecer aqui pela oportunidade, pelo convite. Muito bacana estar aqui fazendo parte do teu programa de tanto sucesso. Cara, foi um ano espetacular para nós, né? Um ano que consolidou esse momento de turnaround que a gente fez na CVC. Nós entramos em meados de 2023, né? E fizemos muitas mudanças estruturais na companhia. A gente começou com um movimento no final do ano passado, nesses últimos 6 meses, né? Segundo semestre de 2023, que a gente chamou de Back to the Basics, né? Que é trazer a companhia para onde ela sempre foi forte. Quer dizer, trazer um conselho que conhece de mercado de capitais e também mercado de turismo, trazer uma gestão, um management muito próximo do mercado, que conhece as verticais que a gente opera também ligado ao mercado de turismo, trazer de volta essa cultura de assistência ao cliente, de proximidade ao fornecedor, essa cultura de vendas. Isso foi muito importante ter trazido de volta. E, logicamente, colocar as estratégias corretas na mesa. E isso vem dando muito resultado em 2024. Isso tudo a gente colocou em 2023, já começa a florescer bastante em 2024. Nós estamos batendo o recorde histórico de abertura de lojas físicas na CVC. Estamos abrindo quase 300 lojas esse ano, junto Brasil mais Argentina, o que é um recorde na história da companhia. Na verdade, é um recorde, nós estamos dobrando o recorde que a gente tinha de 2018 de abertura de loja. Então, isso é muito, muito positivo para nós e nos deixa muito felizes, porque é o franqueado da CVC, acreditando no negócio e abrindo mais lojas e, obviamente, está tendo o retorno que ele esperava, ou mais acelerado do que a gente também esperava junto com ele. Quer dizer, foi um excelente ano de 2024. Foi um ano muito bom. Agora, você falou de voltar à origem. E quando você fala voltar à origem, eu imagino que você está falando que é voltar à essência do que foi o nascimento da CVC. Qual que é a essência da CVC? A essência da CVC, o propósito, a razão de existir da CVC é prestar assistência ao nosso passageiro. A CVC fez isso com muito sucesso, por isso que chegou onde chegou, faz 52 anos. A gente faz isso hoje e certamente a gente vai continuar fazendo por mais 52 anos. Tecnologia, ela é um meio da gente conseguir entregar a melhor assistência ao nosso passageiro. Há 50 anos atrás, a tecnologia que a gente usava era uma, hoje é outra. Daqui 20 anos, certamente a gente vai estar com a tecnologia mais atualizada, que eu não sei qual é, mas fazendo essa
entregando esse propósito, assistência ao nosso passageiro. A gente transporta 10 milhões de passageiros por ano dentro do grupo dos passageiros. 10 milhões? Número poderoso. Dentro de todo o grupo de passageiros. Isso atuando em quantos países? Brasil e Argentina. Brasil, então, só Brasil e Argentina, 10 milhões. E 52 anos de história sem deixar um passageiro desassistido. Então, essa é a razão de existir da CVC. Você também trouxe um dado que é realmente impressionante, que é a abertura de lojas físicas. Porque a gente está falando de uma marca extremamente popular no Brasil, que é a empresa que você comanda, e a gente lida aqui no Show Business com presidentes de todos os setores. E a gente fala muito com o varejo brasileiro. E a gente vê, ao longo dos 3 últimos anos, uma série de varejistas fechando unidades físicas. Por que, Fábio, vocês estão abrindo tantas lojas físicas? Por que para o setor de turismo isso é importante? Essa é uma excelente pergunta, Bruna. Inclusive, tenho que te agradecer por isso. Nós estamos abrindo mais ou menos o mesmo número de lojas que a Raia Drogasil esse ano. Então, não tem varejista que setor farmacêutico. Setor farmacêutico. Para quem dizia que não ia mais abrir loja física de agente de viagem, se abrir igual farmácia, é uma excelente notícia para o setor. Mas isso é um ponto fundamental. A contribuição da tecnologia. Quanto a gente mais avança em tecnologia, mais loja a gente abre, não é menos loja que a gente abre. E por quê? Porque os pontos de venda hoje se tornaram muito menores e muito mais eficientes para o atendimento do cliente que vem pelo digital. Por isso que a gente fala que o modelo da CVC é o modelo phygital, né? A gente começa no digital. Começa no digital, mas termina... Ele é capturado ali no digital, mídias sociais, site, plataformas mídia social. de busca, meta. Só que por que ele tem que ir na loja? Por que a loja é importante? A loja é muito importante porque isso a gente faz pesquisa trimestral, pesquisas de pulso com o nosso consumidor ou com o consumidor de outras empresas, para a gente saber como o cliente quer comprar suas férias e como é que vem esse desejo hoje. É a comodidade do digital e a confiança do offline, do agente de viagem. Então, a gente tem toda essa captação desses leads, tanto online quanto offline, joga na nossa ferramenta de inteligência artificial, o CRM, que é o WhatsApp, né, que na CVC é o CVC Zap, que é proprietário, e você consegue fazer 100% da sua compra online, através de ferramentas digitais, sem ir na loja, mas com toda a assistência do nosso franqueado, do nosso agente de viagem. Vocês usam muito o WhatsApp? Mais de 50% das nossas vendas já é através desse modelo. Isso é fascinante. A gente recebeu edições passadas do Guilherme Horn, que é a maior liderança do WhatsApp no Brasil, na Índia e na Indonésia. Ele estava falando o quão importante no Brasil. Ele falou o seguinte aqui no Show Business, que o PIB nacional passa pelo WhatsApp, que as empresas, bancos, os mais variados setores, que muitas vezes ele nem sabe, porque o formato de venda para as empresas é uma outra área e às vezes vai até automático. Mas eu não imaginava, por exemplo, que o turismo aí utiliza e tinha essa relevância tão grande através do WhatsApp. 50%? Por volta de 50% das férias do Brasil já estão passando pelo WhatsApp. É mesmo? Porque a fase de consideração do topo do funil, isso começa online, começa nas residências, quando as famílias estão falando no almoço de domingo para onde elas vão decidir a próxima viagem de férias. Todo mundo está falando de férias, todo mundo pensa em férias toda semana, está falando com os filhos, está falando com a esposa. É um assunto bacana, é um assunto que interessa a todos. Quem não quer férias? Quem não quer férias? Todo mundo quer férias. Eu quero férias. Está vendo a gente aqui, está pensando em tirar férias ou já está planejando as suas férias. Então, é um momento que você começa a considerar isso e entra em sites, entra em qualquer que seja, ou mídia social, que não é todo mundo tirando férias, né? Você vai pegar as mídias sociais... Eu imagino que rede social tem um impacto para vocês também, né? Não, bastante. Porque é algo que se retroalimenta. Você vê amigos viajando, você vê familiar viajando. TikTok, você quer viajar Facebook, também, né? Instagram, principalmente. Né? Então, isso gera... YouTube, isso são mídias digitais que geram muita demanda. Então, a gente consegue colocar publicidade nessas mídias, gera o lead, entra no nosso CRM e joga para uma loja. Agora, qual que é a diferença da gente colocar isso para o nosso site atender, que é uma escolha do cliente? Ou ele vai para o site, ou ele vai para o aplicativo, ou ele vai para a loja física. 99% dos clientes que a gente capta online optam
por ser atendido por uma loja. Não é que a gente obrigatoriamente coloca numa loja, mas todos ou quase a totalidade dos clientes querem ser atendidos por uma loja. E a grande diferença, a conversão de quando você joga alguém para o site, para o meio digital, a conversão é de 0,5% a 1%. Quando você coloca alguém para ser atendido por uma loja de viagem, mesmo que seja totalmente digital o atendimento pelo CVC Zap, a conversão é de 20% a 25%, o ticket médio, em média, entre 50% ou mais, ou o dobro do que a média do nosso site. Então, assim, é impressionante. O retorno sobre o investimento desse lead digital sendo convertido no meio offline é fantástico para nós. Ô, Fábio, a gente está falando de volta de essência, a gente está falando de uma empresa criada há mais de 5 décadas no Brasil, uma marca que o brasileiro conhece e sabe exatamente o que é e o que ele quer quando busca vocês. E eu vou fazer uma surpresa aqui no Show Business que você não sabe. A gente foi direto na essência, direto de quem fundou, de quem criou tudo isso, que se chama Guilherme Paulos, que já esteve aqui no Show Business e tem uma pergunta para você agora no Show Business. Olá, Bruno. Olá, Fábio Godinho. 3 perguntinhas bem fáceis para você, Godinho. Qual é a importância de um CEO numa empresa de turismo de capital aberto como a CVC? E como é a sua liderança junto à equipe CVC? Porque é muito grande, né? São mais de 1.400 lojas, né? Uma empresa também na Argentina e com conquistas também na América Latina toda. Qual é o futuro da CVC? Pode nos contar? Um abraço. Guilherme Paulos, o fundador da CVC e hoje sócio, né? Porque ele voltou, ele é sócio-referência da CVC, né? É o Guilherme e o Gustavo Paulos, né? A família Paulos, né? Muita contribuição. Bom, o Guilherme, o que a gente fala, né? O Guilherme, ele não representa mais a CVC. O Guilherme, apesar de ser o título de fundador da CVC, né? Da maior empresa de turismo da América Latina, eu acho que ele é um personagem que representa o turismo brasileiro, né? Eu acho que transcendeu a questão da CVC. Né? O Guilherme é um personagem que representa, não tem uma figura que representa melhor a pujança e a importância do turismo brasileiro. Mas agora tem essa já nova geração vindo, que é o Gustavo Paulos, que é filho do Guilherme e que está no conselho com a gente, né? Então, o Gustavo, ele está no dia a dia. O Gustavo está no Guilherme, dia a dia. Ele está no dia a dia? O Guilherme está no dia a dia do turismo brasileiro. O Guilherme é um cara que dá o norte, dá o rumo da onde vai a indústria do Brasil. Não da onde só vai a CVC. Nós estamos aqui no mundo real, que é o da CVC. O Guilherme está mais traçando essas coisas de grandes tendências do turismo do Brasil. Lógico, sabe de tudo, acompanha de tudo que está acontecendo na CVC, mas está o Gustavo que toca mais essa parte do conselho, a governança da companhia, junto com os outros investidores. A família tem por volta de 20% da companhia, é o grande acionista de referência, mas também ele faz esse meio campo com outras gestoras e outros sócios que são parte da CVC, que compõem também membros do conselho, e eu que toco a administração da companhia no dia a dia. Então é uma família muito querida, é uma família que eu tenho muita gratidão e admiração, porque eu estou junto há quase 20 anos. Há quase 20 anos, né? E respondendo... Vamos responder as perguntas do chefão. Não podemos deixar isso aí aberto. Você não pode, exatamente, por favor. Daqui a pouco eu toco o telefone aqui, o WhatsApp. Você sabe que... Não, ele me mandou essas perguntas ontem à noite pelo WhatsApp. Então imagina se você não responde essas perguntas. Não, e eu acho que são absolutamente, como tudo que o Guilherme coloca, extremamente pertinentes, né? Então a gente fala da posição do CEO. Bom, eu falo, ele me pergunta qual que é o teu grande objetivo na CVC, né, Godinho? Pessoal, né? Eu falo, olha, ser um CEO que melhor representa, né? Um CEO que teve mais relevância para a CVC fora Pelé, né? Porque é aquele negócio, quem jogou melhor fora Pelé, que é o Guilherme Paulos, e aí respeitando todas as figuras que passaram lá demais, né? Um cara que a gente respeita muito, Walter Patriani, e que tem uma história maravilhosa também dentro da CVC, um cara de extremo sucesso, que deu toda essa pegada de venda. E eu acho que um pouco do que eu consigo fazer é colocar um pouco do que o Guilherme traz, que é um cara, um brilhante estrategista, colocar um pouco até desse DNA de vendas que a CVC foi criada, isso é muito importante. Eu sou um vendedor da CVC. Todos somos vendedores dentro da CVC. A CVC é uma empresa de vendas, é canal de venda dos nossos fornecedores. É o canal de venda e prestação de
serviço para os nossos fornecedores, que é o melhor serviço que a gente presta para ele, é vender, bater recorde de venda como a gente está fazendo em novembro. Nós vamos falar disso. Não, que eu já quero perguntar. É que você tem que responder a pergunta bonitinha ali do chefão, do Guilherme Paulos. Eu já quero falar sobre Exatamente. novembro. Então, é trazer um pouco dessa cultura. Eu acho que o CEO, ele representa a cultura da empresa. Então, essa cultura de assistência, essa cultura de venda, essa cultura de parceria com os nossos fornecedores. Esse é o nosso papel e é um pouco do que o Guilherme traz, um pouco da história do Walter, da história dos outros CEOs e também dos grandes líderes que passaram pela CVC, o qual eu tenho a grande honra de estar representando aqui hoje. A segunda pergunta do Guilherme Paulos é o futuro da CVC. Antes de você responder, você abriu o programa, essa edição, dizendo que 2024 foi um excelente ano para o turismo e para a empresa. Agora, a gente acabou de passar por uma Black Friday. Eu já imagino a resposta diante da sua resposta inicial. Mas eu preciso perguntar, como foi a Black Friday para vocês? Foi bom? Foi médio? Foi muito bom? Novembro como um todo, eu vou te dizer uma coisa, Bruno. Novembro é o melhor mês de venda da CVC. Né? É um mês que todo mundo compra suas férias de verão. Porque tem 13º, porque existe a curva de interesse, né? Eu imagino. O pico da demanda. Então, a gente esperava muito desse novembro, mas eu aqui não posso dizer exatamente como foi, porque nós somos uma companhia listada na Bolsa, então é considerado um guidance, mas eu posso te dizer que superou bastante as nossas expectativas esse mês de novembro como um todo, especialmente a Black Friday, foi um momento mágico para nós. Então, nós estamos muito contentes com o nosso resultado de novembro, que era um mês tão esperado, tão importante para a CVC. Hoje, você é o CEO da CVC Corp. Como o nosso espectador está vendo aí na tarja, vê eventualmente a tarja CVC Corp. A CVC Corp hoje, ela aglutina quais negócios? A operadora, né? A operadora de turismo. Exatamente. A gente tem 3 grandes linhas de negócio, que a gente fala o B2C, que vende direto ao consumidor, ao B2B, que vende para agentes de viagem que revendem para o consumidor, e as nossas empresas da Argentina. Então, são 3 grandes unidades de negócio. Quando a gente fala de B2C, nós temos 2 marcas e, obviamente, a nossa CVC operadora, que tem a nossa rede de franquias, é a mais representativa. Também temos a Experimento, que é a maior rede de franquias de intercâmbio estudantil, de venda de intercâmbio para fora do Brasil. Isso é muito representativo. Então, essas empresas faturam quase 7 bilhões de reais por ano. Depois você tem a nossa unidade Brasil, que atende agências de viagem, consolidadora de passagens aéreas, consolidadora e distribuidora de hotelaria, que é a Trend, a primeira essa é a Rex Tour Advance do aéreo, Trend na parte de hotelaria, uma operadora de um ticket médio mais elevado, upscale, que é a Visual. E então essas 3 empresas configuram o nosso B2B, que tem um faturamento também aí da ordem de quase 7 bilhões de reais também, e 4 empresas na Argentina. A gente é o líder no setor de viagens da Argentina, a única rede de agências franqueadas na Argentina com a marca O Mundo, o maior distribuidor também B2B de viagens na Argentina com a marca Ola. A gente tem quase $1 bilhão por ano de faturamento dentro das empresas da Argentina. Hoje o maior negócio, no entanto... É a CVC Brasil. É a CVC Brasil. CVC operadora. Agora, você está falando da Argentina, como está o nosso país vizinho aí? Como está fazer negócios na Argentina nesse ano como foi, né, nesse ano de 2024? A Argentina sempre é um ambiente mais volátil do que o Brasil, né? A gente sabe bem disso. Mas as movimentações que nós fizemos em termos de gestão, em termos de ajuste de custo e ajuste também da estrutura organizacional que a gente fez no Brasil, nós refletimos tudo isso na Argentina. Então, hoje a gente tem muito controle sobre o que acontece na Argentina, a gente tem muito controle dos resultados operacionais e dos resultados financeiros que tem a Argentina. É claro que num momento onde o presidente ele busca reduzir a inflação e vem tendo bastante sucesso nessa estratégia, através da redução do consumo, todas as empresas que prestam serviço, que vendem para o consumidor, têm algum tipo de impacto, e a CVC não foi diferente. Porém, às vezes é melhor você ter que piorar para melhorar.
E acho que isso é um pouco do caso da Argentina. Você sente ali? A gente passou um momento de muita queda na venda, mas mesmo assim a empresa esse ano, na Argentina, gera fluxo de caixa positivo, lucro líquido positivo e EBITDA positivo, mesmo caindo venda. Mas no ano que vem, aí a gente já deve ver todos os trimestres aceleração de venda nas empresas da Argentina. Deve ter crescimento de venda todos os trimestres a partir do primeiro trimestre do ano que vem, do primeiro de 2025. Então, mesmo nesse ano de 2024, que foi muito positivo na Argentina e foi um ano de aperto monetário, foi muito positivo no Brasil e aperto monetário na Argentina, mesmo assim a gente já foi capaz de gerar caixa em números financeiros positivos e preparar esse terreno para quando a economia começa a deslanchar, que deve ser de 25 em diante, e a gente colher os frutos desse ajuste que a gente fez. A gente está falando de uma empresa, volto a falar, de mais de 50 anos atuando ali no turismo, e eu imagino, Fábio, as transformações no desejo das pessoas na hora de viajar. E você já falou, né, que todo mundo quer viajar, todo mundo quer sair de férias, é assunto das famílias, é assunto entre amigos. Esse ano de 2024, as pessoas desejaram mais o que na hora de decidir uma viagem? Olha, em termos de destino, o nacional vem ganhando muita representatividade, principalmente depois que teve essa alta do dólar. Por conta da alta do dólar. Então, muita gente veio para o nacional. Obviamente, a gente está crescendo mais de 15% no internacional esse ano, o que são números muito bons, porque as companhias aéreas já vêm colocando bastante acento desde 2023, continuou em 2024 e nós estamos surfando essa onda. Porém, a alta do dólar, apesar de ter continuado bons números no internacional, também joga uma demanda muito importante para o nacional, onde a CVC tem também muita competitividade de preço. Então, isso coloca um momento muito positivo também para o turismo doméstico para essas férias de final de ano. Mas você está falando da alta do dólar, mas existe uma realidade no setor aéreo, que eu quero que você comente, até porque você já foi CEO de companhia aérea. Às vezes é mais barato você viajar para a Europa do que viajar, estou falando de passagem aérea, do que você vai viajar, fazer uma viagem interna, né, para um destino do Nordeste. Às vezes sim, às vezes mesmo sim. Com essa realidade, o brasileiro buscou, no ano de 2024, os destinos nacionais. Buscou os destinos nacionais, apesar de você ter ainda mercados que no internacional têm se recuperado muito rapidamente em função dessa comparação que você está fazendo. Então, o Caribe, né, Punta Cana, para dar um exemplo, tem meses que cresce mais do que o Nordeste, apesar do Nordeste estar com uma condição também financeira boa, porque as tarifas já têm se assentado, tanto da parte aérea quanto de hotelaria. Então, apesar de terem crescido, né, nos últimos 2 anos, elas agora pararam de subir, estão tendo meio que uma equalização. Então, aí você começa com preços que já não começam a ter tanta diferença do nacional e do internacional. Então, você tem uma demanda muito boa para destinos do Caribe, mas você também tem malha crescendo no Nordeste com uma demanda positiva, agora que os preços já tendem a se estabilizar mais, né? Agora, falando de setor aéreo, e você passou pelo setor aéreo, como é que ele deve afetar muito o negócio de vocês, né? Ele afeta bastante. A gente já recebeu aqui no Show Business presidentes de fabricantes de aeronaves, como da Airbus, e o setor aéreo no mundo tem vivido uma realidade sobre entrega de aeronaves, né? Existe um problema gravíssimo ali, que tem afetado as mais importantes fabricantes de aeronaves no mundo. Como é que isso afeta o setor de turismo? Olha, acho que o pior, Bruno, já passou em termos de entrega de aeronave. Você tinha 2 situações. Entrega de aeronave nova, se você tinha essa situação ruim com a Boeing e com a Airbus. A Boeing ainda continua um pouquinho atrás nessa recuperação. A Airbus, ela já está bem adiantada na questão das entregas, no pipeline de entrega. A Boeing está um pouquinho mais atrasada. Você tinha também uma questão de gargalo quando você mandava motores para revisão. Você tinha motores Pratt, Whitney, você tinha motores CFM, você tem motores Rolls-Royce. As 3 estavam com problema de entrega. E agora as 3 já vêm se regularizando. Eu acho que dentro dessa... Motores já está se regularizando. A parte de entregas da Airbus já está bastante adiantada.
A Boeing vai melhorar em 2025, eu acho que para regularizar mais para 2026. Você pegar a Gol, já tem recebido novos aviões da Boeing. Não na quantidade que estava contratada que eles esperavam, mas de alguma forma já começou a receber os novos aviões. Agora eu já adiantei aqui, mas agora eu quero que você fale. O Fábio, ele foi CEO da Webjet, quando o Guilherme Paulus comprou a Webjet. Qual foi o ano? 2007, mais ou menos. 2007. Setor aéreo nunca mais? O setor aéreo é um setor que a gente tem profundo conhecimento, profundo respeito por quem está nele, até porque nós dependemos, como você falou, né, Bruno, muito do setor aéreo. Então a gente vive dentro das aéreas e a gente tem uma ligação muito profunda com esse setor. A CVC, ela é uma empresa que ela é asset light, né? Ela é uma distribuidora, de produtos e serviços turísticos. Então, ela não tem os ativos, ela não tem os hotéis e também não tem aviões, não pretende ter nenhum desses ativos. Então, não faz parte do nosso modelo de negócio ter os ativos, mas faz parte do nosso DNA, como a gente estava falando, profunda conexão e profunda parceria com quem tem os ativos. Então, a CVC hoje, ela é a maior cliente de todas as companhias aéreas que operam no Brasil. Não, eu fiz essa provocação porque eu já falei com algumas pessoas que passaram pelo setor aéreo e que estão no setor aéreo, né? O John Rogerson da Azul já esteve aqui e fala, né, sobre os desafios e as dificuldades do setor aéreo, que são muitas, né? Não, são basicamente 3, né? Você tem, obviamente, a flutuação terrível do petróleo, do câmbio... Porque depende da querosene, exatamente, né? Da aviação. Né? Do câmbio, principalmente, né? Também que a parte do combustível é cotado em dólar e você também tem toda uma série de questões de peça, leasing de avião, que também é cotado em dólar. E todas as amarras de legislações locais, né, que de alguma forma burocratizam muito, né, o setor. Então, tem muita regulamentação no setor aéreo ainda. Ô Fábio, você falou há pouco que você está na essência da empresa, todo mundo ser vendedor. E você é um vendedor. E você falou com orgulho de que você é um vendedor. Certamente. Qual que é o segredo da boa venda? É a assistência que você dá. É a assistência que você dá antes da venda, falando um preço que realmente você vai entregar e que não tem aquela taxa escondida, um financiamento que depois você vai ver que não tem. Você chega achando que é o outro, mas a taxa, a linha pequena. Na CVC, quando a gente fala um preço, é aquilo exatamente que está no anúncio que você vai encontrar na loja. Aquele parcelamento é o que você vai encontrar na loja. Então, primeiro, ser muito transparente e cristalino no pré-venda. Depois, falar sempre e conduzir o cliente para que ele tome a melhor decisão durante o processo de venda. Agora, principalmente quando ele está lá viajando. Quando ele está viajando, depois que ele volta da viagem, ele voltar satisfeito. Isso é fundamental para a CVC. A gente tem 52 anos garantindo férias das famílias felizes do Brasil. Dá para ver que você é realmente um bom vendedor, porque além de ser vendedor, você fala bem, você é um bom comunicador e ser um bom vendedor se aprende ou você nasce um vendedor? Eu acho que é um pouco de ciência, um pouco de arte, né? Então, um pouco de você aprender as técnicas, né? E é um pouco de também com quem você convive. Eu acho que na CVC eu tive tanta exposição a excelentes vendedores que não dá para você não conseguir absorver alguma coisa, né? Então, muito do que eu faço hoje, eu aprendi com brilhantes profissionais que eu trabalhei junto no grupo CVC, né? Não só na CVC, mas na GJP, na Webjet, nessas 3 passagens que eu tive de CVC. Isso certamente muito me ensinaram lá. Todo mundo sabe que aqui no Show Business sempre mostramos cases que trouxeram uma contribuição gigante para o mercado. E já que estamos falando de gigantes, o grupo CCR não poderia ficar de fora. Há 25 anos eles trabalham para transformar a mobilidade no Brasil. E mais que isso, para melhorar a vida das pessoas de forma eficiente e sustentável. Olha que incrível, recentemente o
Grupo CCR deu um passo decisivo em sua jornada rumo a um futuro mais sustentável, fechando uma parceria com a ANEEL Energia. Agora, eles serão sócios em 3 usinas eólicas no Piauí, reforçando o compromisso do grupo em ter 100% dos seus ativos operando com energia limpa até o fim de 2025. Além de atender 60% da demanda de energia do Grupo CCR, essa parceria com a ANEEL Energia vem contribuir para a redução da pegada de carbono da companhia, que tem o objetivo de alcançar a neutralidade de emissão de carbono até 2035. Isso marca um passo muito importante para todo o setor, já que a CCR lidera a iniciativa, sendo a primeira empresa da modalidade a assumir o compromisso de neutralidade carbônica, mostrando para o Brasil que é possível crescer e inovar de maneira sustentável. E se você acha que a maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil parou por aí, calma que tem mais. A companhia realizou a primeira compra de crédito de carbono registrada na Bolsa de Valores do Brasil, a B3, adquirindo 67 mil toneladas de créditos gerados pela PSA Carbon Floor, além de ser a primeira empresa do setor a ter suas metas aprovadas pela SBTI, uma iniciativa internacional de referência para a redução das emissões de gases do efeito estufa, com base em metas aprovadas pela ciência. Parabéns, CCR, pelo trabalho incrível e pela contribuição gigante ao Brasil. E aproveite você para conferir o vídeo da campanha de 25 anos do Grupo CCR usando o QR Code aqui na sua tela. CCR 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes. E o Show Business faz uma breve pausa e volta em instantes. O que é ser gigante? Para a CCR é entregar rodovias seguras. Já para o Antônio é garantir comida para os brasileiros. Para a CCR, ser gigante é oferecer mais conexões aéreas. Para a Júlia, é permitir que a vida continue. Ser gigante para a CCR é oferecer um transporte sustentável. Para a Ana, ser gigante é trabalhar para mudar o futuro pela educação. Mover pessoas com excelência é o que nos faz gigantes. CCR 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes. E nós voltamos com o Show Business nesta edição com o CEO da CVC Corp, Fábio Godinho. Fábio, quais são os destinos mais buscados e comprados por vocês e pelos brasileiros, evidentemente? Olha, no nacional, o destino mais comprado hoje, a gente está no estado do Alagoas, né? É Maceió, Baragogi. Então isso tem se fortalecido bastante. Porto de Galinhas, através ali do aeroporto de Recife, também crescendo bastante. No Nordeste como um todo é muito forte. Mas esses são os principais destinos em termos de demanda. Para o internacional, a gente tem, obviamente, Flórida, né, maior destino em termos de valor, e América do Sul. Argentina, mas agora combinado muito forte com Santiago, também crescendo bastante. América do Sul, mais forte que Flórida no número de passageiros. Flórida, por ter um ticket médio muito mais elevado, em número de valores ela é maior. E claramente, né, na Europa, mais ou menos 50% do volume do internacional está vendido na Europa. E o líder na Europa, obviamente, né, como a gente é brasileiro, a gente gosta de falar português, então o maior destino é Lisboa, é Portugal. Lisboa. Essa subida enorme do dólar neste ano de 2024, sobretudo nesses últimos meses, sem dúvida impactou um desejo do brasileiro nos Estados Unidos, que é o estado americano da Flórida, né? Impactou muito? A gente continua crescendo forte nos Estados Unidos. Eu acho que muito também em função quanto custa o sonho. Hoje o sonho das famílias brasileiras, o internacional, é viajar para a Disney.
todo mundo quer viajar para Disney. E na CVC a gente dá um jeito, porque a gente tem hotéis que custam $50 por dia e cabe 4, 5, 6 pessoas no quarto. E essas pessoas dão um jeito de viajar e a gente faz até 15 vezes. Então, assim, quem quiser ir, nós damos um jeitinho de fazer essa viagem acontecer. Formas de pagamento não é um problema na CVC. Então, a gente vem crescendo na Flórida. Poderia estar crescendo mais? Acho que poderia estar crescendo mais, também depende de inclusão de assentos aéreos. Mas para o ano que vem, 2025, vai ter um aumento representativo de oferta para os Estados Unidos, né? Todas as companhias estão crescendo para lá. Você falou no bloco anterior que a CVC, desde o final do ano passado, voltou para a sua essência, voltou para a sua origem. A gente está falando de uma empresa aí de mais de 50 anos de fundação. Teve um momento recente que ela se perdeu no caminho? Eu acho que todas as empresas de turismo, de alguma forma, tiveram um grande baque ali na pandemia, né? E eu acho que com a CVC não foi diferente, né? Lógico que não é a gente que vai falar exatamente o que aconteceu, porque a gente não estava lá, mas todo mundo teve que passar por algum tipo de desafio, né? Grande desafio, acho que as companhias aéreas, né? A Latam, que entrou, né, em Chapter 11, a Gol, que está no meio desse movimento, vai sair muito bem no início do ano que vem. A Azul recentemente teve nova capitalização, reorganização da dívida com os lessores de aeronave. Todo mundo teve que passar algum tipo de desafio, e a CVC na pandemia não foi diferente, né? E quando a gente voltou foi exatamente para fazer essa reorganização pós-pandemia, trazendo a companhia para o que ela sempre fez bem, que é dar assistência ao nosso passageiro, vender e ter proximidade com o nosso grupo de fornecedores. E isso é que a gente está fazendo. Eu acho que é grande parte do sucesso que a gente vem tendo financeiramente agora em 2024, dessa volta da CVC. Bom, Fábio, da mesma forma que aconteceu no bloco anterior, o seu Big Boss, o fundador e sócio referência da CVC, tem mais uma pergunta para você e a gente vai acompanhar agora. Godinho, você falou sobre o futuro da CVC e a tendência digital, né? Como é que fica isso tudo com todas as lojas CVC? Antes dessa pergunta, eu gostaria que você respondesse o finalzinho daquela primeira pergunta. Qual é o futuro da CVC? Você vê que o Guilherme, o fundador da primeira franquia de turismo do Brasil, você vê como é um homem antenado, agora já está falando de digital. Sim, e exatamente essa é a essência da nova CVC. É combinar toda essa história da CVC, todo esse legado maravilhoso de 52 anos, aonde é a empresa mais lembrada, mais respeitada, mais admirada do turismo do Brasil, para esse modelo 2.0, que é o Phygital, que é combinar a comodidade do online com a segurança do offline, da conversão com um agente de viagem, com um dos nossos consultores, aonde se der qualquer tipo de problema, qualquer tipo de alteração, você tem para que ligar e vai resolver o seu problema. Não é vai cair num 0800 que ninguém sabe o que você está precisando, você vai ligar para aquele vendedor que fez a venda do seu pacote, que vai estar lá para te atender e que tem um centro de controle de operações, que é o backup da CVC, que tem quase 1000 pessoas para atender esse pós-venda. Então, seu problema vai ser resolvido de forma rápida, de forma eficiente. Então, isso é fundamental. Então, quando a gente fala de futuro da CVC, é muito essa combinação, esse legado positivo que a gente nunca esquece, né, a gente nunca se esquece da origem da CVC e essa força dessa marca, mas agora unindo o melhor do digital com todo esse footprint, essa distribuição física que tem toda essa granularidade nas principais cidades do Brasil e agora crescendo cada vez mais para cidades do interior do Brasil. Hoje a gente tem essas quase 300 lojas que nós estamos abrindo esse ano, 70% são em cidades fora das capitais, aumentando essa distribuição profunda, esse conhecimento regional que só a CVC tem. A gente falou no início do programa que até nos surpreende, né? A gente está falando de uma marca muito conhecida que está aumentando cada vez mais a abertura de lojas físicas, o que a gente
não vê mais com regularidade de importantes varejistas no Brasil, inclusive até no mundo. Por que você acha que as pessoas gostam ainda e vocês mostram que gostam, de ir na loja física? E por que essa expansão no interior? É mais fácil o sucesso da loja física no interior do que nos grandes centros? Na verdade, como a gente falou, né, Bruno, a tecnologia ela foi fundamental para essa segunda pernada da expansão da CVC, porque a gente capta o cliente online e joga para ele ser atendido na loja. Então as pessoas, não é que elas gostam de ir na loja, muitas, mais 50% gostam de ir na loja e sentar e falar, discutir as próximas férias, porque é uma decisão. Falar com o atendente, né? É uma decisão que as pessoas esperam o ano inteiro. É uma decisão, umas férias anuais, é uma decisão que as famílias, uma ocasião que as famílias esperam o ano inteiro. Então, é uma compra que é um prazer você gastar, fazer esse investimento na qualidade de tempo com a família. Então, mas na verdade, assim, metade ainda gosta de ir na loja, mas a outra metade ela gosta de fazer, de ter essa comodidade de falar na internet e através do WhatsApp fazer toda a concretização da sua compra, escolher qual é o melhor destino, se é nacional, internacional, depois escolher a hotelaria que vai ficar, escolher o que vai fazer no destino, sempre são 3 fases, primeiro compra o aéreo, depois escolhe a parte de hotéis e depois você vai decidir o que você vai fazer no destino. Então são sempre em 3 fases. Não é igual você comprar uma camiseta branca no shopping e levar para casa. É toda uma montagem desse sonho, né? Então isso é a combinação do digital com o físico que a CVC aprendeu a fazer. E isso não é multicanalidade. Não é que você pode comprar no site ou no aplicativo ou na loja, e isso obviamente você consegue fazer na CVC. Mas a conjunção de todos esses canais, antes da pandemia, o consumidor ele tinha que escolher. Ou ele comprava online 100%, ou ele comprava offline, fisicamente, numa agência de viagem. Depois da pandemia, essa tendência, isso mudou muito. O cliente hoje, ele quer misturar os 2 mundos, ele quer melhor dos 2 mundos, o melhor do digital e o melhor do físico. E a CVC, ela oferece, isso chama omnicanalidade. Então a CVC é a única empresa de turismo do Brasil que permite esse trânsito fluido do offline para o online, do online para o offline e fazer essa combinação. Independente de você, aonde você quer comprar, você pode comprar no offline ou comprar online, mas tudo isso fazer de forma digital ou física, da forma que o nosso passageiro preferir. Ô Fábio, são 10 milhões de pessoas por ano que vocês atendem? São 10 milhões de passageiros de todas as empresas do Grupo CVC Brasil e Argentina. Qual que é o perfil do público de vocês? A CVC é uma empresa extremamente democrática. Então a gente tem... E também, em relação à idade, em relação a sexo, em relação à classe social? Classe social, região do Brasil. Então a gente atende... Depende muito da localização da loja. Essa é uma conversa que eu estava tendo com o Gustavo Paulo ontem, falando sobre quão democrática é a CVC, né? Então a gente tem todas as faixas sociais e todas as faixas de renda, porque a CVC tem uma distribuição muito grande em todos os estados do Brasil, todas as capitais, e agora a gente está abrindo loja em cidade de 15 mil habitantes, até 15 mil, 12 mil, 13 mil habitantes no interior do Paraná, interior de todos o Mato Grosso, interior de todos os estados do Brasil, com uma penetração muito grande. Isso significa que vale muito a pena você abrir, por exemplo, uma loja numa cidade de 15 mil habitantes. Não, isso com certeza os nossos franqueados podem te responder, porque 70% das lojas que a gente está abrindo esse ano são de franqueados que já tinham loja CVC. Então essa penetração do nosso franqueado, isso é muito importante, porque nas capitais, o que a gente vê, Bruno? A forma de decisão do cliente, né, para converter um pacote de viagem é a marca da CVC e a questão de preço. Isso numa grande capital como São Paulo. Quando você vai mais para o interior, e aí também respondendo no final da tua pergunta, a marca da CVC é muito importante, mas igualmente importante é o conhecimento regional do nosso franqueado, porque todos os nossos franqueados são operadores, a gente não tem franqueado investidor, todos os nossos franqueados trabalham na nossa loja. Então, quando a gente vai abrir
uma loja no interior do Paraná, dentro de uma cidade pequena, como, por exemplo, Carlópolis, que nós temos Carlópolis tem 17 mil habitantes, é uma cidade que a gente abriu recentemente uma loja da CVC que já está tendo muito sucesso. A loja da CVC de Carlópolis, 17 mil habitantes, ela não teria fluxo físico suficiente para suportar. Mas quando eu jogo dentro do físico, dentro do Phygital, eu ativo 30 quilômetros, eu ativo a grande Carlópolis, 30 quilômetros do raio central de Carlópolis e vendo para toda essa região. Então isso faz com que ela seja uma loja viável. Por isso que eu estou indo para municípios cada vez menores, mas por causa da tecnologia, por causa do Phygital, mas sem perder a conexão com o local, com o público local através do nosso franqueado. Ô Fábio, você tem saído do escritório e viajado aí para essas regiões para embora a maior parte que você está falando é tudo franquia, mas você tem andado para conhecer essas lojas? Demais, demais. Isso é muito importante. A CVC, ela é uma empresa que ela conecta a oferta e a demanda do turismo brasileiro. Então, a gente precisa estar constantemente visitando e sentindo o pulso dessas duas pontas, da oferta. Então você tem que estar com os nossos fornecedores, tem que estar com o hoteleiro, tem que estar com o receptivo, tem que estar com a companhia aérea e tem que estar sentindo o pulso da venda, o pulso da distribuição, o pulso do cliente. E isso está com o nosso franqueado, está com o nosso master franqueado. Então você tem que estar fisicamente ali, constantemente junto com a oferta e da demanda. E aí muito disso é fora do escritório, ou tudo isso acontece fora do escritório. Ô, Fábio, existe algum segmento do turismo brasileiro que ainda é pouco explorado? Olha, tem um segmento que a gente gosta muito e que ainda explora pouco, é o turismo de luxo, né? Isso vem crescendo bastante e a gente, pouco a pouco, vem ganhando exposição a esse segmento. Porque o setor de luxo, em geral, no Brasil, viaja para fora? Viaja para fora e viaja bastante, né? E é um segmento que vem crescendo o dobro do que cresce o turismo no mundo inteiro, né? Então é um segmento que a gente olha com bastante carinho, né? E que a gente ainda não explora, mas que pretende explorar no futuro. Ô Fábio, você é formado em administração de empresas, né? E como a gente já conversou em outra oportunidade, você foi CEO de uma companhia aérea, é CEO de uma operadora de turismo, CEO de rede de hotelaria, passou pelos mais variados segmentos, que inclusive você pode até falar. Quais as suas conclusões aí em relação a essa sua experiência mesmo, que de certa forma, na essência, liga ao turismo? Exatamente, Bruno. Eu acho que a grande aprendizado é a vocação que o Brasil tem para o turismo. Eu acho que, primeiro, pela questão das belezas naturais e os destinos que o Brasil tem, e segundo, pela hospitalidade do brasileiro. Porque para você ter turismo com qualidade, desde a parte da venda até a parte da execução do pacote, seja no terrestre, seja num passeio, seja no hotel, seja sendo atendido a bordo de uma aeronave, você precisa ter hospitalidade. E a hospitalidade é uma coisa que você nasce com você. Você tem que ter aquele senso de servir, aquela importância de você servir, né? De fazer um bom serviço a alguém. E isso o brasileiro tem. Então isso é uma coisa que, desde a aviação, ou a parte de hotelaria, ou prestação de serviço de distribuição de produtos turísticos, isso a gente vê que está no DNA do brasileiro. E isso é um negócio assim, por isso que representa 10% do PIB. 10%, né? 10% representa 10% do PIB. E 1 em cada 10 dos empregos do Brasil é gerado pelo turismo. Quando você vende um pacote turístico, você movimenta 52 atividades econômicas associadas, desde a passagem aérea, que é uma coisa mais óbvia, até o coco que o nosso turista vai comprar na praia. Então são 52 atividades econômicas que você movimenta com a venda de um pacote turístico. Agora, com tanta beleza natural neste país, a gente podia estar bem melhor e receber muito mais turista estrangeiro, né? Olha, o turismo, ele depende basicamente de duas variáveis: infraestrutura e segurança. Sem isso, não existe turismo. Então ferrou. O Brasil... Quando você falou de
Você começou falando de infraestrutura, eu já falei, caramba, mas você falou de segurança? Infraestrutura e segurança, eu acho que... E aí isso traz malha aérea, isso traz investimento em hotelaria, isso traz investimento de serviços receptivos e isso traz turista, né? Mas tudo começa com infraestrutura e segurança. O Brasil vem trilhando um caminho de uma evolução, né? Nesse sentido, a gente está tendo um ano que provavelmente vai bater o recorde de turistas estrangeiros no Brasil. Então, é o caminho positivo, porém, existe um delta muito grande de outras economias, né, que tem talvez menos vocação turística do que o próprio Brasil, né? Então, a gente poderia estar mais desenvolvido nessa questão do penetração do PIB, poderia ser 50% mais, poderia ser 15%, poderia, deveria, mas estamos batendo um ano de recorde. Então, o Ministério do Turismo tem feito um bom trabalho junto com a Embratur, porém temos um caminho longo ainda a percorrer. Ô, Fábio, quando o Guilherme Paulus, fundador e sócio referência da CVC, ele já esteve meses atrás aqui no Show Business. Eu gosto muito de histórias de empreendedores brasileiros que basicamente, às vezes do nada, constroem, fundam companhias como a de vocês, né? Que viram companhias populares, bilionárias, né, em faturamento anual. E eu questionei o início da fundação dele, né, da criação da ideia, e eu vi que ele acredita e gosta de valorizar, às vezes, os acasos da vida, sabe? Uma pessoa que chega no caminho dele e ele aproveita, ele cria uma ideia, ele percebe uma demanda, um cara extremamente observador sobre tendências, então ele observa muito o que o mercado necessita. Eu queria saber do encontro de vocês, já que você está há tantos anos como líder da companhia, como é que foi o encontro de vocês? Na verdade, o encontro originou com quem teve as primeiras conversas, quem acreditou nisso, lá nessa parceria minha junto com o Grupo CVC, foi o próprio Gustavo Paulus, né? Então a gente tem essa parceria, eu e o Gustavo, e aí na sequência o Guilherme, desde 2007, né? Então eu conheci o Gustavo, ele me trouxe para o Grupo CVC e aí junto com o Guilherme, que na época era o presidente, a gente começou a fazer aquelas movimentações iniciais para que a companhia tivesse parte desinvestida para o Carlyle, que foi o maior, que era, né, na época, o maior fundo de private equity do mundo, né, o fundo americano Carlyle, que fez a aquisição de por volta de 60% da companhia por quase R$1 bilhão, né? Na época foi uma transição emblemática e um dos maiores investimentos e mais acertados investimentos que a Carlyle fez no Brasil. Você acha, para a ascensão profissional, de qualquer profissional, o que é determinante para essa ascensão? Você acredita, por exemplo, na força da sorte, do acaso, ou só no técnico, ou só de ser um excelente profissional? A sorte aí é como diria o Tiger Woods, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, frase excelente. A sorte que resume tudo. Não dá pra gente contar muito, pra gente contar muito com ela, mas eu acho que é muita resiliência, muita determinação e se espelhar em gente boa, né? Ter a humildade de reconhecer o que os outros fazem bem e aprender com isso, né? Então, por isso, a família Paulus é um grande exemplo e tantos outros profissionais com que eu já tive o prazer de trabalhar no turismo, né? Dentro do grupo CVC, mas também no turismo, outras passagens que a gente teve que também me ensinaram muito e você, né? Nesse caminho que a gente trilha de evolução profissional e pessoal também, você tem que ter essa humildade de aprender, né? A gente tem que estar aprendendo todo dia. Como bom vendedor, você tem que estar aprendendo todo dia, porque o consumidor muda todo dia, o varejo muda todo dia, e se você não mudar todo dia, está perdido. Bom, a gente já recebeu as duas perguntas do Guilherme Paulus, mas a gente tem mais perguntas aí desse universo de turismo e a gente vai assistir e acompanhar agora. Godinho, passada a reestruturação da empresa e agora com resultados cada vez mais positivos, quais são os planos para 2025? Boa! Falando de futuro, o Paulus perguntou também sobre futuro, né?
Mas essa pergunta é mais específica, 2025. É a Carol, que trabalha lá na Visual, uma das nossas operadoras dentro do B2B, né? São quantos funcionários? Nós temos aproximadamente 3 mil. 3 mil funcionários diretos no Grupo CVC, mas se você for somar todas as pessoas que trabalham nas lojas franqueadas, a gente vai ter quase 20 mil pessoas entre Brasil e Argentina. Então é um exército de vendedores de turismo, cujo eu faço parte e sou mais um deles. Mas vindo aqui para a pergunta do Guilherme e também a pergunta da Carol, o que a gente espera de 2025, nós acabamos de sair de um evento que a gente chamou de Offsite, exatamente para cristalizar a visão que nós temos para 25, 26 e 27. Na verdade, nós temos já o planejamento dos próximos 3 anos concluído para a CVC, né? Para as empresas do Grupo CVC. Então, a gente está num momento que essa parte de turnaround, como a gente falava, de acertar o management, cortar custo, acertar a parte do fluxo de caixa, do resultado, reestruturação da dívida, isso já acabou. Nós estamos num momento agora de 25 a 27, num momento de profunda inovação, que é consolidar cada vez mais esse movimento do digital, né, a conexão, né, do online com o offline, e de crescimento. Então é um momento de crescimento e inovação. O modelo de transformação financeira, turnaround, ajuste do balanço, ativo-passivo, ajuste da estrutura, isso terminou e agora é inovação e crescimento. Esse é o caminho da CVC para o futuro. Ô Fábio, qual foi a melhor história? Talvez a melhor história geralmente é das histórias inusitadas, histórias exóticas que você viveu nesse mundo de turismo, nesse universo CVC. Olha, Bruno, eu vou ter que pensar, mas foram tantas, na verdade, ali em Santo André. Eu não sei se vou te dizer alguma aqui, mas foram muitas. Eu imagino, né? Porque a quantidade de gente que deve chegar para vocês, com histórias, inclusive, né? Com desejos, com pedidos, deve ser muito, né? Vocês estão falando para o Brasil inteiro. Exatamente, essa é a beleza da gente estar numa empresa que você tem acesso ao empreendedor que começou. Porque o Guilherme era uma pessoa, e o Gustavo também tem muito disso, eu tenho muito disso, que ele lia todos os e-mails que os clientes mandavam fazendo comentários sobre a CVC. Então, quando a gente fala de assistência, que a CVC é uma empresa de assistência, eu acho que esse poderia ser um caso, né? Um caso de sucesso, um caso da CVC, porque ninguém acredita que o Guilherme, ele mesmo, lia todos os e-mails que todos os clientes mandavam para a CVC. Essa história eu não sabia, não. Inclusive, a gente tem um diretor hoje na CVC, que eu acho que mais de 20 anos atrás foi contratado pelo Guilherme por um e-mail que ele mandou para ele. Que chamou Rogério. O Rogério é diretor hoje da venda dos pacotes CVC para agências multimarcas, né? A gente chama o Rogerinho Multimarcas. Ele foi contratado por um e-mail que ele mandou para o Guilherme leu e contratou ele na sequência. O Rogerinho vai lembrar disso, certamente o Guilherme também. Então, assim, o cliente é muito central dentro da CVC. Hoje está na moda, você fala customer centric, né, o modelo. Mas a CVC, ela, desde a criação dela, da pequena agência de viagem que era lá no centro de Santo André, sempre foi customer centric, que a gente hoje faz através do digital e várias outras formas, mas o cliente sempre ocupando o papel central dentro dessa decisão. Tem mais um personagem desse universo da companhia que tem uma pergunta para você. Godinho, a gente teve a reestruturação do organograma da empresa. Você consegue dizer pra gente o motivo de criar esses cargos de vice-presidência? Belíssima pergunta, uma pergunta inclusive bastante atual, né? Acabamos de fazer essa movimentação. A CVC, como a gente falou, ela viveu 2 fases, né? Nesse 1 ano e meio. A primeira foi 2023 e agora 2024, que a gente chamou de Foundations, e o Back to the Basics em 2023. Nesse momento, era um momento muito transformacional na CVC. Então, era um momento de turnaround. Nesse momento de turnaround, como é que a gente fez? Eu estruturei o esquema tático do time que jogava com a gente para que muitos dos diretores reportassem direto para mim. Porque eu queria ter muito pulso de o que acontecia em todas as áreas da empresa nesse momento de virada de jogo, de virada de mesa. Isso é muito importante. Então, a empresa que ela era mais horizontal, o organograma dela. Eu tinha 13 pessoas, 13 diretores reportando diretamente para mim, porque é um movimento que eu gostaria, junto com o conselho, de ter esse pulso de tudo que acontecia dentro da CVC. Esse momento agora acabou.
Então esse é o momento, agora quando a gente fala de inovação e a gente fala de crescimento, é um momento de verticalização, onde as estratégias já estão colocadas, a gente já sabe o caminho, o que a gente precisa acelerar. E nesse momento de acelerar, a gente reduz um pouco o número de reportes diretamente para o CEO e a gente cria essas vice-presidências que são menos pessoas e que verticalizam muito mais isso para dar essa profundidade que a companhia precisa dentro desse próximo ciclo. Qual é o impacto da queda da 1, 2, 3 milhas? Olha, eu acho que você tem dois impactos. Primeiro, o impacto positivo de clientes que vêm para nós e outros, econômico, mas você fica com um segmento arranhado, né, em termos de imagem e, infelizmente, de clientes que não puderam ser assistidos por esse evento. Passageiros que ficaram no chão, e nada dói mais pra gente do que ver um passageiro desassistido, um passageiro no chão, frustrado, um passageiro frustrado que pagou e que não vai conseguir ter acesso ao sonho da viagem de férias dele e daquela família. Então, tem um problema. Agora, isso obviamente que leva as pessoas a um porto seguro. E qual é o porto seguro do turismo brasileiro? A marca CVC, as nossas agências, os nossos franqueados. Ô Fábio, você, em uma das respostas agora, você falou de inspiração, né? De pessoas que ao longo da sua trajetória você se inspira e, evidentemente, você falou da família Paulus. Mas eu gostaria que você falasse quem são as suas referências no mundo dos negócios e na vida. Olha, eu acho que eu me inspiro muito, bom, na vida eu te diria que minha mãe, né? Minha mãe, meus pais, né? Eu acho que tive uma educação muito voltada com bons valores, né, e uma boa educação, então isso eu acho que é a base de tudo, isso que eu tento passar também para as minhas filhas, né, com muito suas duas orgulho, filhas, né? Minhas duas filhas, como a gente estava falando, então isso é fundamental. Então isso como referência profissional, acho que não poderia deixar de falar do Guilherme, né? Mas dentro do segmento de turismo a gente tem muitos expoentes muito interessantes, né? Desde caras que cuidam muito dessa visão do cliente, que eu acho que o Branson da Virgin traz muito disso, né? Eu recentemente fiz um Londres-Nova York de Virgin, né? Para testar isso e foi saindo até do evento do próprio João Dória lá de Londres, né? E fui correr a maratona de Nova York, fui de Virgin, então senti como é que tava, né? Que sempre a gente testa todas as variáveis da marca Virgin, né? Desde telecom, a hotelaria e também companhia aérea. Eu acho que é um cara brilhante. Eu tive um encontro com ele pessoal em Wharton, quando eu fiz Wharton, então a gente esteve junto. Então, assim, um cara que tem muito essa visão de cliente. E por outro lado, eu acho que eu colocaria o Michael O'Leary, que é o presidente até hoje, o CEO, deve ser um dos mais longevos, junto com o Pedro Ebron da Copa, os CEOs mais longevos do mercado de aviação mundial, que é um grande assassino de CEOs do mercado de aviação, né, pelas suas dificuldades. Eu acho o Michael O'Leary um brilhante condutor, um brilhante gestor, pela estratégia que ele coloca de simplicidade de modelo de negócio da Ryanair. Então, acho que eu poderia colocar esses dois, obviamente, não deixar de falar do Guilherme Paulus, que é um grande líder, que eu tive a sorte de conviver quase 20 anos, né? Muito bem. Belíssimo programa, hein? Obrigado pela presença. Nós conversamos nesta edição do Show Business com Fábio Godinho, CEO da CVC Corp. Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado, viu? Bruno, eu que agradeço. Grandes informações vindas do mundo do turismo. E olha, o Show Business vai ficando por aqui. Eu tenho um convite para você. Se você quiser ter mais conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, faça a sua assinatura. Entre lá, www.jovempan.com.br e assine. Obrigado pela audiência, obrigado pela confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.